Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais uma live. Pessoal, antes de mais nada, essa live vai ser um pouco diferente das outras. Eu vou deixar praticamente o chat fechado. Tá só para membros, mas a verdade, pessoal, é que nessa live eu gostaria de falar mais e até interagir um pouco menos, tá? E eu acho que nessa live é mais importante que vocês me escutem. Não acho que vai ser necessário nenhum tipo de grande interação no chat, além do que eu acho que eu vou perder a concentração para as coisas que eu tenho para falar, com muitos haters, pessoas que ficam aqui me azucrinando quando eu quero falar em aberto. Pessoal, hoje a live vai ser mais séria, porque eu quero ensinar a minha visão do que está acontecendo e como já fazem aí 5 anos que eu participei daquele programa do Pânico, né? Falando do que é da minha expectativa de mundo com relação ao fim dos tempos, com relação à impossibilidade de continuar vivendo na comunidade que nossos pais criaram, a comunidade que os nossos pais aceitaram, a comunidade, o estilo de vida, as crenças que a nossa família acha normal. Como já faz 5 anos e eu cada vez mais eu acho que a economia vai quebrar antes de é que o Brasil, pessoal, ainda não é a pior situação. O Brasil é apenas vassalo, né? Ele acredita nos pecados e nas mentiras dos outros, né? O Brasil, ele é vassalo do mundo, ele é o escravo do mundo. É um país ignorante que segue França, segue muitas coisas erradas dos Estados Unidos. O mundo inteiro, pessoal, e eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre os estados, a formação dos estados, o porquê que esse mundo não tem nenhuma chance de ter sucesso, como que o sucesso no mundo é totalmente inverso ao verdadeiro sucesso, né? Como que, por exemplo, eu vou até usar o Paint para me ajudar, e vou deixar um livro para vocês, que foi um livro que eu escrevi em 2016, que é o primeiro passo de tudo, o primeiro passo que eu dei na minha vida para entender isso tudo, tá, pessoal? Eu queria dizer para vocês, que tá aparecendo umas mensagens na minha tela, tá atrapalhando também. Eu queria dizer também para vocês o seguinte, pessoal. A gente acredita que o mundo, ele é sempre o estado que está, né? A gente acha que o mundo foi sempre criado da maneira que está hoje. Os continentes, os países, os estados. E isso, pessoal, é reflexo da criação do homem no mundo. Tá? É o reflexo da influência do homem no mundo. Não o homem com o Espírito Santo, e eu vou falar também sobre o Espírito Santo, mas o homem com esse espírito demoníaco que ronda o mundo, tá? Antes de mais nada, também eu quero mostrar um vídeo de 1 minuto só, mostrando a verdadeira realidade desse país e como é deprimente esse povo, tá? Quando eu falo esse povo, você vai poder ver no vídeo quem é esse povo, porque se eu falar, provavelmente eu vou ser considerado um monte de palavras racistas. Isso é a tal bandeira. As pessoas sendo demitidas. Galera, então, na verdade, esse vídeo é meio idiota, mas é só para mostrar a realidade. Isso foi ontem em São Paulo, se eu não me engano, tá no perfil da Cláudia Leite no Instagram. As pessoas sendo demitidas, as pessoas não podendo comprar nem vender em alguns países, como a França, as pessoas
perdendo seus negócios, pessoas que tinham negócios, restaurantes, empresas, durante anos, não podendo abrir, mas esse tipo de situação acontece, galera. Eu acho que se você acredita nessa história toda que a mídia está tentando te vender, você é um completo imbecil e faz muito bem assistir essa live e também aproveitar que eu vou jogar no ar, na verdade eu já joguei no ar, pessoal, o primeiro passo da minha vida, tá? O primeiro passo da minha vida, pessoal, é que vocês entendam, comecem a estudar isso aqui, tá? Eu vou deixar o link. Opa, desculpa botar essa porcaria de novo. Eu vou até deletar aqui rapidinho, desculpa, pessoal. Pronto, já deletei. Então, pessoal, esse livro aqui é o Evangelho de Jesus Cristo, tá, pessoal? Eu que escrevi a tradução que eu acredito ser a tradução mais correta do grego do primeiro... Eu que escrevi, não, eu copiei, né? Do grego do primeiro século. Galera, na verdade, não diria que é do primeiro século, mas dos primeiros séculos. A primeira de cada livro, né? Tanto Mateus, Lucas, Marcos e João. Só que pode ter erro de português, tá? Se tiver erro de português, pessoal, e vocês lerem, não achem que Deus errou, tá? Fui eu que errei digitando, tá? Se você achar um erro, você fala para mim no Instagram, no inbox, ó, Mário, em Mateus 4 tem um erro de português. Aí você me fala o erro, eu vou encontrar e depois eu vou editar, pessoal. O link para vocês acessarem isso aqui... Sara, sua irmã tá te ligando. Quer pegar meu celular? O link para vocês pegarem isso aqui é esse aqui, tá, pessoal? Um segundinho só. Espera aí que a minha cunhada que tentou me prender tá me ligando aqui. Pronto. O link para vocês pegarem aqui, pessoal, é esse aqui, tá? semsucesso.com/primeiropasso.pdf, tá? Era um site antigo que eu tinha há 5, 6 anos atrás, na época da Sem Sucesso, que chamava ocristo.com.br. Até, de repente, eu vou subir ele de volta pro ar. Mas, para vocês acessarem o livro que está de graça, é só baixar. Eu acho que vale muito a pena vocês começarem a estudar isso, levarem isso a sério, pessoal. Eu fiquei muitos anos estudando isso e vou falar uma coisa. Eu entendi só há pouco tempo atrás que, na verdade, Jesus Cristo não quer que a gente siga um livro. No caso, que ele não quer que a gente fique preso a ficar lembrando o que está escrito, mas que a gente consiga se conectar com o Espírito Santo. Porque, na verdade, pessoal, o que salva a gente é o Espírito Santo de Deus. E Jesus, como ele tinha o Espírito Santo de Deus, como ele derramou o Espírito Santo de Deus no mundo, é através de Jesus que a gente consegue entender se a gente está conectado ou não. Porque as nossas atitudes ficam mais próximas daquilo que está no Evangelho. Tem muita gente que fica achando que o Evangelho, pessoal, é um negócio que você tem que decorar o versículo, a linha, o número. Não, pessoal. O Evangelho é um guia para a gente entender mais ainda o que é o Espírito Santo vivo de Deus, tá? Galera, Deus é vivo. Deus não é esses caras que ficam em igreja decorando números de versículos que com camelos... com sapos engolem camelos, né? Que ficam buscando coar sapinho, mas eles mesmos fazem um monte de besteira. A missão de Jesus, pessoal, foi espalhar o Espírito Santo de Deus, e isso muda todo mundo. Deixa eu explicar um pouco antes o que é o Espírito Santo, pessoal, e eu vou explicar isso de uma forma bem simples, pessoal, e vou linkar isso ao mundo que a gente vive hoje. Tá, pessoal? Como vocês sabem hoje, pessoal, a gente tem o Brasil, a gente tem a Dinamarca, a gente tem a Suécia. Os países, pessoal, os países são estados, tá? Cada país, ele é um estado. O que é um estado, pessoal? Eu vou dar um exemplo usando a água, tá? A água, ela pode ser sólido, líquido ou gasoso. Tá? Existem outras teorias que eu não vou entrar aqui porque aí vocês já vão enlouquecer, mas vamos falar dos estados. A água, ela tem o estado sólido, líquido e gasoso. Tá? É água, mas em um estado. Cada país, cada lugar, cada pedaço, né,
desse mundo, pessoal, ele se tornou um estado que representa o povo que vive lá. O estado, pessoal, do mundo, o estado dos países, a gente pode se assemelhar também a nós, um reflexo de nós. Por exemplo, pessoal, quando vocês ficam bravos, quando vocês ficam irados, quando a gente fica irado, o estado de ira é quem a gente é ou é quem a gente está? É quem a gente está. Não é eterno, você não fica irado para sempre, você não é uma pessoa que é irada para sempre. Se você é, você vai morrer cedo, porque provavelmente seu sistema, você vai acabar gerando tanto problema no seu sistema, no sistema que Deus criou e te deu, que você vai acabar ficando sem cabelo, nervoso, vai ficar todo ferrado, tá? As pessoas têm estados, os lugares têm estados. Os estados, pessoal, não foi criação de Deus. Tá? Os estados representam o momento atual dos homens. Tá? Os continentes são agrupamentos de estados que representam a soma dos estados naquele momento. Tá? O nosso mundo, pessoal, apesar de todo mundo achar que o mundo é fixo, que o mundo nasceu com a África distante do Brasil, com os Estados Unidos distante, que o mundo é parado, tá? Vocês precisam entender que nada nesse mundo é parado, pessoal. Para vocês entenderem isso é muito simples. Tudo se mexe. Isso é o conceito de vibração e energia. Tá? Tudo está em movimento. Até o morto no cemitério, que é sempre o exemplo que eu dou, ele está se decompondo. Até a hora que ele não vai existir mais, mas ele vai se decompondo, ele nunca fica parado. O mundo ele não está parado, o mundo está se mexendo. Tá? Mais ou menos. O homem tenta observar e criar teorias, mas o homem vive muito pouco e o homem é muito imbecil. Tão imbecil ao ponto de se suicidar usando essas coisas, essas teorias imbecis que eles criam em algumas horas. Né? Algumas pessoas criam planos e outros trouxas seguem. Vou dar um exemplo. O Brasil, por exemplo, é muito mais rico que a Suíça. Como assim, Mário? O Brasil, ele tem um solo muito mais rico que a Suíça, mas o Brasil segue a cabeça dos suíços. O Brasil segue a cabeça dos italianos, Roma, Igreja Católica. O Brasil segue a cabeça dos Estados Unidos. O Brasil são os vira-latas do mundo. Eles não entendem que a gente não tem que se sentir inferior aos outros e que a gente muito menos tem que acreditar em tudo que os outros estão dizendo. Mas o Brasil é isso. O Brasil, ele é o mais rico, mas ele é subjugado por todas as outras nações. Justamente por aqui ter uma influência coletiva, que aí isso forma o Estado Brasil, tá? Mas o Brasil não nasceu sendo o Brasil. O Brasil não começou a nascer, o Brasil não apareceu em 1500. O Brasil sempre existiu. Os homens escreveram que o Brasil foi descoberto mediante a visão europeia do negócio, porque a visão europeia é a visão que dominou. Concordam que hoje nós vivemos aquilo que os europeus acreditam? Nossa, pessoal, tá com muito mosquito hoje. Me desculpa. Realmente hoje tá muito quente, cara. Eu tô fritando aqui no lugar que eu tô. Quase falei o lugar, hein? Então é o seguinte, pessoal. Desculpa, mas eu vou matar os mosquitos. Nós vivemos a visão europeia do negócio. Então todas essas teorias modernas e tudo mais é a visão europeia do negócio. Tá? Em algum ponto. No ponto científico, a visão é mais americana. Vem do Instituto Rockefeller, que é o instituto que começou a passar para o papel, a moldar, por exemplo, o que é medicina, o que é ciência. Eles começaram a moldar as teorias. Foram eles, por exemplo, os que descreditaram a medicina natural para essa medicina de remédios e essas outras picadas e um monte de outra teoria que são simplesmente teorias, tá, pessoal? Hoje é muito mais claro que a gente percebe que uma dessas coisas realmente é certo que funcione, né? Ou que realmente a história que eles nos contam que certas coisas sumiram por conta desse hábito. Desculpa, porque eu tenho que falar de um jeito que o vídeo continue no ar, tá?
Eles criaram essas teorias baseadas no que achismos, tá? A mesma teoria, por exemplo, pessoal, que eles criaram sobre o Sol. Por exemplo, a teoria do Sol até hoje é que o Sol é uma bola pegando fogo em fusão nuclear, fissão nuclear. Eles não acreditam que o Sol é pura eletricidade, porque na época que eles criaram essa teoria, eles nem conheciam eletricidade. Se conheciam, eram muito pouco, tá? Inclusive, até hoje, ninguém plantou nenhuma planta, porque a fotossíntese ela é feita através de luz, não através de fogo, nem de fusão nuclear ou coisa do tipo. Caramba, hoje tá cheio de mosquito, como tá quente aqui. Eu uso essa roupa porque eu tenho vergonha das minhas tatuagens, pessoal. Eu acho que vocês já se tocaram disso, e enquanto eu não fizer o que eu quero fazer em cima delas, eu vou usar essa roupa na internet, mesmo que eu esteja num calor ferrado. Então, assim, pessoal, todas essas teorias a gente importou de fora, e a gente vive debaixo dessas teorias, mesmo a gente sendo o país mais rico do mundo. Aqui as pessoas de bolsa precisam de Bolsa Família, precisam de um monte de coisa, porque a pobreza, pessoal, a miséria vem de dentro do homem. A miséria não está fora do homem. A miséria não está fora. O Brasil é muito rico, pessoal. A miséria está aqui dentro. Você pega lugares miseráveis, onde o homem domina, subjuga os outros homens através de falsas teorias, gerando nisso um pecado que vai gerar submissão. Por quê? Olha, pessoal, a gente se tornou escravo de Satanás quando a gente começou a acreditar em Satanás. Satanás disse para Eva, pode comer, você não vai morrer. Então, a mentira escraviza a pessoa. Nós nos tornamos escravos de Satanás, e como a gente acredita na mentira dos suíços, na mentira dos portugueses, na mentira dos americanos, na mentira dos russos, na mentira dos chineses, a gente é subjugado por eles e a gente vive nessa miséria, não por falta de riqueza no nosso próprio país, no nosso próprio estado, que é o estado mais rico do mundo, mas como o povo é completamente imbecil, completamente alienado, idiota, acaba se vivendo como um escravo. Se você acredita em Deus verdadeiramente, você sabe que Deus não fez você para sofrer, mas você sofre por algum motivo. E eu digo para vocês, o motivo é o pecado e a ignorância. Não tem outro motivo, você não é escravo senão pelo pecado. Tá? Não existe, isso é o suprassumo, porque o único jeito de você perder o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pessoal, ele é como se fosse a raiva, a ira, só que muito maior, porque o Espírito Santo é a criação original. Deus criou a gente com o Espírito Santo, mas por causa da nossa queda, pessoal, a gente se tornou isso, um estado. A gente já não é a criação de Deus, o mundo não é mais como Deus criou. Os rios são poluídos, os alimentos precisam de veneno, a maior parte das pessoas precisam usar muito veneno para os alimentos nascerem hoje em dia. As pessoas estão vivendo debaixo de maldição. E em vez delas buscarem Deus, elas buscam soluções e não em Deus. E elas se amaldiçoam cada vez mais. A maldição através de veneno na alimentação, através de soluções fáceis, picadas para solucionar a vida, para viver, salvar a vida através de picadas. Entendeu? Então tudo isso, pessoal, é por conta do pecado. E o pecado nos distancia do Espírito Santo, que é o nosso espírito original. O Mário, ele consegue ficar alguns minutos. Se vocês pegarem a Bíblia, você vê o seguinte. Na Bíblia, pessoal, as pessoas, os apóstolos, eu não estou falando de Yahushua, Jesus, o verdadeiro Deus, Yahushua, seja o nome que você der, só não vai dar Yeshua, nem vai dar Jesus, mas a gente usa Jesus, eu uso Jesus porque é o que todo mundo usa, da mesma coisa que as pessoas chamam a mãe de Jesus de Maria, mas é Miriam, tá? São santos da Igreja Católica. Maria virou o nome do meu cachorro, né? Quando as pessoas se ajoelham para Maria, eu vou mandar Maria comer cobra, porque a Maria aqui vai ter que ter função, porque eu não vou mais ficar carregando nada nem ninguém que só me dá trabalho, tá? Então é o seguinte, só me enche o saco. Desculpa falar a verdade. Então é o seguinte, pessoal. Jesus, Yahushua, Shayal, seja lá o nome que você dê,
o verdadeiro, né? Ele conseguiu, pelo menos depois que ele foi batizado, né? Que ele molhou a cabeça lá, que ele molhou o corpo, que ele se batizou. Apesar que isso é uma teoria. Eu acredito que ele nasceu assim. O batismo foi só uma representação do que ele queria para nós. Mas para ele, na minha visão, não fez nenhum efeito, porque para mim Jesus nunca teve pecado. Então ele, mesmo não tendo pecado, mesmo João Batista falando, olha, eu que devia ser batizado por você, ele falou, não, eu vou fazer porque convém que seja assim. Até porque ele quis dar o exemplo pra gente, que a gente precisaria se batizar. Tá? E o batismo significaria a nossa transformação, a nossa mudança, o nosso arrependimento, a nossa conversão. A gente estava indo para o inferno e a gente falou, pô, peraí, não, inferno não, chega de servir esses demônios, eu vou me converter o caminho, eu vou para o outro lado. Tá? Então isso que para mim é a representação de quando você fala, meu, chega, eu não quero mais, eu vou morrer, aquela pessoa, tá? O Mário morreu. Agora eu sou outra pessoa. E nisso vinha também na Bíblia que todas as pessoas que se batizaram com Jesus e se tornaram apóstolos de Jesus mudaram de nome. Agora, Saulo, seu nome é Paulo. Agora, Pedro, na verdade está traduzido esses aí, mas tudo bem. Ele mudou os nomes, isso vocês pegam na Bíblia e pronto. Isso que você precisa entender. Você morre para nascer uma outra pessoa, tá? Galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Mário, eu não estou entendendo onde você quer chegar com tudo isso. Galera, quando vocês mudam realmente por dentro, vocês obrigatoriamente vão ter que começar a mudar por fora se a sua mudança for verdadeira. Porque é uma nova semente. Ninguém que fica plantando, sei lá, tomate a vida inteira e começa a ter aquele tomate que só dá bicho, que você tem que botar um monte de veneno, que sua vida é uma merda, todo furado. Ninguém começa a plantar, sei lá... Eu não sei nem por que eu tô pensando, eu podia falar qualquer coisa, mas eu quero que seja algo representativo. Mas um abacate, ninguém vai plantar com a mesma semente, é uma outra semente. O que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte, quando vocês realmente mudam, a vida de vocês vai começar a mudar conforme a semente for crescendo. E também, conforme você também vai pagando as suas dívidas, porque tudo que a gente fez de errado, pessoal, o inferno vai ficar atrás para nos cobrar. Então, assim, por exemplo, você não transou com um monte de menina? Então, pode ser que quando você se converte, apareça um monte de pessoa querendo te cobrar por coisa do passado. Quando você deseja subir, mudar, muitas vezes, o mais comum que eu vejo é que o inferno todo, que você teve algum problema, vem atrás te cobrar, porque eles dizem o seguinte, eles sentem, as pessoas sentem, pessoal, nós somos seres sensitivos e nós não compreendemos toda a realidade. A gente sabe usar energia elétrica, mas a gente não compreende totalmente como ela funciona. E eu estou conversando com vocês usando energia elétrica. Então, as pessoas sentem que a gente... alguma coisa, e elas vêm nos cobrar, vêm encher nosso saco. Então, os nossos pais, se eles que pagam a sua conta, eles que pagam a nossa conta quando a gente tem mais de 18 anos, ou até antes, na minha visão, até antes, se você começar a mudar, eles não vão deixar, porque eles que estão alimentando você. Eles que estão se sacrificando, morrendo por você. Então, eles vão ficar atrás de você igual um capeta. Tô dando um exemplo. Ou uma pessoa que você machucou, uma pessoa que você teve um problema. As pessoas vêm tentar nos puxar para baixo. Sempre, pessoal, sempre. Cabe a você raciocinar se é válido, se não é válido, e através do evangelho, através de você buscar o Espírito Santo, você compreender a sua atitude com essas pessoas. Certo? Tem pessoas que você vai fazer as pazes, tem pessoas que você vai simplesmente se desculpar, e tem pessoas, pessoal, que eu vou falar a verdade, que vão vir te culpar por problemas delas. E que não necessariamente seja verdade. Mas você precisa entender que Satanás, o diabo, que é o motivo do pecado, que é inclusive quem domina todas as pessoas desse mundo, que faz as pessoas ficarem, essas Cláudia Leite, o diabo, ele continua agindo no mundo, o diabo continua fazendo o show dele.
E o mais engraçado é que os grandes demônios, hoje, que são as pessoas que estão levando as pessoas para a cova, elas vão pagar também, pessoal. Porque a gente, às vezes, muitas vezes, a gente vê essas pessoas fazendo show para milhares de pessoas e a gente acha que essas pessoas são bem-sucedidas. Mas, cada vez mais, são menos pessoas que vão ir nisso justamente porque estão seguindo essas pessoas que estão levando elas para a cova. Ou seja, eles estão matando o próprio público, essa é a realidade. Porque o futuro do pecado é a morte, não tem jeito. Então não tem nem que a gente encanar, eu não tenho puto com essa mulher que fez esse show, nada do tipo. Eu só mostrei para vocês entenderem que essa mulher, ela tá levando o pessoal para além da idolatria, além de todos os pecados, ela leva esse pessoal pro próprio buraco. Entendeu? Salve, Lucas Mateus. Então é o seguinte, vocês precisam entender, pessoal, que é nome de 2 apóstolos ainda, legal. Vocês precisam entender, pessoal, que tudo que a gente vive nesse mundo é uma mentira. É uma mentira que está sendo criada por homens, é um estado, tá? É um momento. O Brasil é Brasil por enquanto. A Suíça é Suíça por enquanto. Deus não fez dessa maneira. Está dessa maneira por um motivo. E isso é mistério para os homens. Mas para os sábios conseguem saber partes desse padrão. Deus... Pessoal, vocês precisam entender que Deus revela e Deus age com cada pessoa da maneira que Ele quer. Não adianta, na justiça de Deus, não adianta você falar, mas por que aquela pessoa tem mais que eu? Porque é assim, a quem se tem será mais dado, e a quem não tem, pessoal, é tirado tudo. Deus, Ele não é desse tipo que rouba do rico para dar para o pobre, porque para Deus todos têm a possibilidade de riqueza, porque todos foram criados a partir da criação dele. Então, a possibilidade era para todos, mas não são todos que vão se salvar, certo? Não são todos que vão aproveitar o sacrifício que aquele cara chamado Jesus, o judeu, o Yahusha, sei lá, o nome que você quiser dar, eu vou continuar chamando de Jesus porque eu acho mais fácil, tá bom? Então, é mais fácil, mas o meu medo de chamar de Jesus é que vocês achem que esse Jesus é o mesmo Jesus italiano da Igreja Católica, aquele que faz você rezar para gesso, ou aquele que fica falando em latim. Esquece esse Jesus da Igreja Católica, pessoal. Isso não é Jesus. Quem segue isso, continue cego na merda, porque a Igreja Católica, ela tem uma característica muito, muito, muito marcante para quem é fiel. Quem é fiel da Igreja Católica é um fudido, tá? Aqueles que não são fudidos dentro da Igreja Católica, pessoal, fudidos é todo fudido. Aqueles que não são fudidos são aqueles que levam... Eu já ensinei, tem uma live aí que eu ensino como funciona a hierarquia da Igreja Católica. Quem é o que traz o público da Igreja Católica, os influencers da Igreja Católica? Não, esses têm dinheiro. O Papa tem dinheiro, os cardeais têm dinheiro, são pessoas que vivem bem, são demônios, mas vivem vivem bem materialmente, eles recebem, porque dinheiro é dívida, certo? Galera, essas pessoas, tipo esses coaches de santo, os Exu Caveirinha, eles se dão bem, eles ganham muito, porque eles estão levando pessoas pro buraco. Tá me entendendo? Essa é a realidade. Agora, e eles não acreditam da mesma maneira que o fiel, aquele que realmente faz tudo que o padre manda, que segue o que a igreja diz, aquele fiel, ele tá sempre na merda. E a igreja sempre, ela vangloriou, né, pro povo fiel, a merda. Ah, então vive na merda. Então, esses caras nunca vão entender que Jesus é outra pessoa. E eles nunca vão entender porque eles não leem a Bíblia. Eles não buscam o Jesus verdadeiro, que não se chama Jesus, e nem é o que a Igreja Católica diz, e não faz o que a Igreja Católica manda. Então, a maldição dessas pessoas é a miséria, tá? Desculpa, mas essa é a realidade. Então, mesmo num país como o Brasil, que é rico pra caramba, a miséria é o prato deles, tá? Galera, então vamos continuar. Entendendo que o mundo que a gente vive não é a realidade, mas é um estado, tá?
Tudo representa um Estado. Então, Israel hoje está na mão dos sionistas. Mas Israel foi entregue aos palestinos há tempos atrás. Israel foi entregue para os muçulmanos colocarem aquele templo. Ou vocês acham que Deus não permitiu, não quis que aquele templo estivesse lá? Não vou dizer nem que quis, mas sabia que o castigo dos judeus tinha que ser esse. Estava descrito desde a época de Salomão. Pelos pecados de Salomão, as pessoas ririam de Salomão. Salomão seria motivo de piada, seria motivo de riso. E até hoje, o templo de Salomão, cadê? É um templo árabe, cara. Então, Salomão é um motivo de riso. Tá? O Salomão, Deus já sabia. Se você acha, o Salomão era o homem mais sábio da época, Deus não sabia que ele ia cair? Sim, Deus sabia, porque Deus sabe de tudo, né? Ele é onisciente. Então, assim, pessoal, vocês precisam entender que o que Deus sabe e o que acontece no mundo não é por culpa de Deus. A culpa é do homem do pecado. O fato de Deus existir, né? O fato de Deus realmente ser Deus é uma maldição para quem é do pecado, porque tudo vai ser sempre justo. Os judeus não merecem aquele lugar, porque não são esses judeus realmente que vão habitar em Jerusalém, em Israel. Os habitantes de Israel, Jesus deixou bem claro. Jesus falou, para mim é bem claro, os verdadeiros habitantes, não foi nem Jesus, Paulo deixou isso claro nas suas mensagens, mas os habitantes verdadeiros de Israel serão aqueles que receberem o Espírito Santo de Deus. Ou seja, galera, cientificamente existe um processo no mundo chamado ressonância. Nada está fora do lugar. Nada nesse mundo não está no justo. Então, se você começa a fornicar, se você começa a ser adúltero, aí você vai viver a vida normal, vai acreditando no mundo normal, é óbvio que sua vida vai se tornar difícil, é óbvio que você vai começar a perder poder sobre sua própria vida, porque o pecado, ele escraviza. O pecado é uma semente que começa a brotar, e você começa a fixar, a sua cara vai ficar com a cara do pecado. Vocês nunca viram as pessoas, me desculpa, pessoal, quando as pessoas falam não tenha preconceito, me desculpa, eu não li isso na Bíblia. Na Bíblia nunca me disse isso. Na Bíblia me deixa claro que tudo tem um significado, que tudo tem um motivo. Então, quando você vê as pessoas, você vê na cara delas. Quando você vê um cara com cara de porco, quando você vê um cara com cara de ladrão, quando você vê um cara com cara de... Desculpa, pessoal, é o espelho, tá refletindo, tá? E tudo nesse mundo, pessoal, se une por uma lei. Caramba. Uma lei não, pela lei de Deus. Tá? E Jerusalém, Israel, ela é para aqueles que receberem o Espírito Santo. Não é para os sionistas, não é para os palestinos, mas está dessa forma. Porque isso já foi descrito. Jesus conhece toda a matemática. Jesus, ele tinha o Espírito Santo, ele tinha uma conexão com o Espírito Santo de Deus. Então Jesus sabia a matemática. Deus falava com ele, cara. Deus. Então Jesus deixou através também do livro de Apocalipse, de uma maneira que as pessoas, só quem realmente fosse estudioso, de uma maneira que só pessoas que têm os olhos espirituais abertos, conseguem enxergar o futuro desse mundo. E hoje eu vejo um certo despertar, só que as pessoas conseguem ter pequenos lapsos, só que não conseguem desprender de toda a merda que elas carregam. Toda a merda que elas acreditam. Elas continuam acreditando que o mundo é da maneira que eles dizem que é. Que as coisas são feitas da maneira que eles dizem que são feitas. E que a sua salvação depende de uma agulhada. Vocês estão sendo completamente enganados. Porque conforme vai abundando o seu pecado, vai diminuindo a sua vida. O pecado mata, pessoal. O homem não foi feito para morrer. Ele não foi criado por Deus para morrer. O Espírito Santo não morre. Tá? A maior prova disso é o próprio Jesus, que não morreu, ele continua vivo até hoje. Só que a gente não consegue observar, porque a gente continua no mundo, mas a gente não está no mesmo mundo que ele, pessoal. Isso para mim é matemático. Nós não somos esse corpo é um veículo. Esse corpo é só a materialização de algo, é só a solidificação de algo, é só um estado, é só um tempo. É só uma fase, pessoal. Jesus continua vivo.
Você não enxerga, você não escuta, você não consegue entender. Mas também você não busca, você foi muito distanciado. Existem vários demônios trabalhando, tanto na igreja católica, quanto na igreja evangélica, quanto na igreja que for, quanto no centro espírita, quanto na macumba, quanto no que for, tem um monte de demônio que vai te afastar de Deus, de Jesus. Por que eles vão te afastar? Porque primeiro eles vão morrer. Eles não sabem, eles não entendem, eles foram distanciados também. Então, pessoal, aquele que Jesus falou, quando um cego guia outro cego, ambos caem na cova, tá? É real. A busca, antes de mais nada, pessoal, precisa ser interna. Esse mundo já está fadado ao fracasso. O meu nome é Sem Sucesso porque eu percebi isso. Porque por alguma loucura eu me toquei disso. E eu me toquei obtendo tudo aquilo que o mundo dizia que era sucesso. Mesmo eu tendo nascido gordo, eu nasci bonitinho, mas eu me tornei obeso, eu era fudido, eu era ateu, eu acreditava num monte de merda, eu era humilhado. Na verdade, a humilhação eu continuo, porque a humilhação é porque eu sou diferente. Eu não aceito o que o mundo me diz. Eu sou... Graças a Deus, eu sou o que eu sou. E de certa forma, Deus me escolheu para algo. Você pode falar, Mário, você é louco. Deus me escolheu. Eu não sei, no final, vocês vão saber para quê, por quê e qual vai ser o resultado de cada um. Mas eu creio que Deus me escolheu para algo. E é por isso que eu decidi que eu queria trabalhar para Deus, porque eu sabia que o único jeito de eu viver o que eu queria viver também, ou seja, que a minha vontade seja a mesma vontade de Deus, seria servindo Deus. Sem isso eu não consigo. Mário, você está perfeito? Primeiro, óbvio que não. Eu não estou 100%, eu só sou um pouco mais limpo do que o pessoal desse mundo, mas eu não sou perfeito, nem sou o suprassumo, mas eu tenho momentos, como esse momento que eu decidi falar para vocês. A maior parte do meu dia eu não falo essas coisas para os outros, eu fico quieto, só observando. Por quê? Porque se eu realmente revelar tudo o que eu penso para as pessoas, elas vão tentar me matar ou vão vir para cima de mim. Quando as pessoas ruins se tocarem, quando essas pessoas que estão se picando se tocarem, que os bons são a maldição deles, eles vão vir atrás de nós. Quando você se tocar, que quando você não consegue fazer o que você queria fazer, é por conta dos seus pecados, você vai querer o quê? Descobrir o que é pecado. Por quê? Para não se tornar escravo dessa merda. Então é por isso que vocês precisam estudar o primeiro passo, que é o Evangelho de Jesus, é conhecer Jesus. Pessoal, Jesus é o primeiro passo. Na verdade, Jesus é o único passo. É o único, não tem. Jesus é o único passo, pessoal. Se você quiser entender, se tornar sábio, né? A salvação não depende da sua sabedoria, tá? A sabedoria, se você for sábio e pecador, é uma maldição. A sabedoria é algo complicado de dominar nesse mundo. A sabedoria é para poucos nesse mundo, porque quanto mais sábio você for, mais problemas você vai ter nesse mundo, tá? E mais difícil vai ser você dominar, porque você vai ganhar poder sobre muitas coisas e sobre pessoas. Então a sabedoria, ela é complicada, porque a sabedoria vai fazer com que você ganhe um poder que as pessoas não têm e vai fazer você ter mais tentações para fazer merda, tá, pessoal? Então eu sei que eu tenho essas tentações e eu preciso estar sempre vigilante, foi o que Jesus falou, orai e vigiai. Então, pessoal, vocês precisam entender que sem sucesso é para esse mundo. Esse mundo não tem nada a ver com o mundo original. E quem quiser viver o mundo original, existe uma chance. Jesus falou que esse mundo existe, está construído. Não está aqui agora, não está na nossa realidade, mas ele continua existindo. E nesse mundo, pessoal, é onde... Pessoal, esse negócio do mundo continuar existindo... Eu vou falar depois, porque do jeito que eu falo, parece que ele já é agora, mas não é. O próprio Jesus, ele continua esperando. Porque Jesus, diferente da gente que é ansioso e quer realizar tudo rápido, ele sabe que existe um tempo para o mundo
real com as pessoas que serão salvas, com aqueles eleitos, com as pessoas que vão inclusive sair desse mundo e vivenciar esse mundo junto com ele e com os outros. Esse mundo vai vir. Como está escrito na Bíblia, o céu foi tomado por assalto. Por quê? Satanás, né, ele foi lá com a mentira, e sequestrou parte dos anjos e também derrubou toda a criação de Deus. E Deus sabia que seria assim. Deus já sabia. Satanás, vamos dizer que ele infectou. Mas Deus queria que fosse dessa maneira também. Porque Deus, quando nos criou, ele nos criou sem saber o que é bom e mal. Deus sabia que a gente morreria comendo daquele fruto. Mas Deus também queria que a gente comesse, pessoal. Isso, para mim, é a realidade. Que se Deus não quisesse, ele não teria deixado. Ele teria aparecido antes. Por que Deus apareceu depois para Adão e Eva? Depois que Satanás manipulou? Entendeu? Então, Satanás, ele está tentando vencer Deus. Mas Deus está usando Satanás. Porque Deus ele já sabe o resultado da criação. Ele é onisciente. Deus já sabe. Entendeu? As pessoas ganharam o livre-arbítrio, Adão e Eva tiveram a oportunidade de cair, porque Deus é muito bom mesmo. E Deus também tinha um plano de salvação, que o plano se baseia realmente em a gente entender o Espírito Santo de Deus, entender Jesus. No final, pessoal, no final dessa vida, os eleitos, eles vão saber o que é bom e o que é ruim. E vão ter a vida eterna. Mas eles pecaram. Por exemplo, Paulo não pecou, pessoal? Paulo não matou um monte de cristão? Ele matou um monte de cristão, Saulo, né? Ele matou um monte de cristão. Mas a partir da conversão dele, quando ele aceitou Jesus, ele recebeu o Espírito Santo de novo. Não sei se ele viveu nessa vida inteira com o Espírito Santo. Ele pode ter caído em alguns momentos, enquanto vivo nessa terra. Mas, a partir da morte, eu tenho certeza que Deus... Pensa o seguinte, pessoal, a gente caiu nesse mundo, tá? Por influência das pessoas que viveram antes de nós. Os nossos pais não influenciaram a gente? Os nossos avós não influenciaram a gente? Quando a gente for levado para o mundo, se a gente for eleito, se a gente for salvo, a gente vai ser levado para um lugar onde a gente vai estar em ressonância com todos aqueles que têm o Espírito Santo. Então Deus vai nos dar o Espírito Santo também. E a gente já não vai ser mais um estado. A gente vai se tornar um ser verdadeiro, o ser que Deus criou. É muito difícil vocês compreenderem sem vocês estudarem isso, pessoal. Eu pareço um maluco falando, mas é real. Se vocês buscarem, vocês vão entender o que eu estou falando. Isso é real. E a prova que eu vou dar que é real, eu vou simplesmente mostrar para vocês o que vocês deveriam ter feito nesses momentos que a gente está vivendo. Tá? E graças a Deus, porque esse sempre foi realmente o meu grande sonho, aquilo que eu sempre queria, tá? É simplesmente estar rindo, enquanto vai estar todo mundo... Porque, pessoal, eu não quero sofrer com o mundo, eu não acredito na mesma coisa que o mundo, não é justo que eu continue, mas seria justo se eu tivesse continuado pecando, continuado no mesmo pecado. Se eu continuar cometendo os mesmos erros dos outros, como eu cometia antes, quando eu ia para as festinhas, quando eu queria ser o cara... Quando eu vivia aquela merda toda que vocês já conhecem, era justo que eu continuasse preso. Mas conforme eu fui me libertando, conforme eu vou aprendendo, conforme eu vou... Do meu jeito, pessoal, que não é o 100%, vocês vão encontrar o jeito de vocês. Vocês precisam entender que vocês vão ter que encontrar o jeito de vocês para buscar a mesma coisa. Porque vocês estão em pecados diferentes, vocês estão em situações diferentes, vocês estão carregando coisas diferentes e no final, vocês hoje estão aquilo que vocês plantaram. Só que no final de tudo, a gente vai para o mesmo lugar. Não sei quem vai comigo, e talvez muitos digam, Mário, e você vai para o inferno junto comigo. Claro, pessoal, quem vive no inferno acredita que só existe o inferno. Quem vive no inferno acredita que só o inferno é realidade. Eu não acredito no inferno e eu estou cada vez mais me tocando a realidade. Eu não estou perfeito, não me cobrem perfeição, eu não sou Jesus Cristo. Eu não sou Jesus.
Tá? Eu não sou aquele cara, ele é o Messias. Ele é o cara que Deus descreveu na Bíblia. Ele é o cara que foi descrito na Bíblia. Eu não sou, eu tenho erros ainda. Tá? Mas eu busco cada vez mais não cometer os mesmos erros, de acreditar na França, de acreditar na Suíça, de acreditar em empreendedor de palco, de acreditar em coach de tarô. Vocês da mesma maneira, pessoal. Tanto eu quanto vocês temos erros. Mas se vocês melhorarem, se vocês buscarem Deus, vai se tornar cada vez mais leve. Isso é promessa de Jesus. Isso foi uma promessa de Jesus, que vocês podem buscar lendo o primeiro passo, o Evangelho. O primeiro passo, pessoal, é o Evangelho de Jesus. Depois você pode escolher entre a sabedoria, que vem da Torá, vem a sabedoria, tá nos escritos judaicos, ou o Espírito Santo direto, que está nos livros de Paulo, que está nas cartas de Paulo. Tá? Eu não sei se vai dar tempo, pessoal. A salvação vem mediante a fé em Jesus Cristo. A salvação vem da nossa fé. A fé, pessoal, ela é um dom que vem de Deus. Tem pessoas que não conseguem ter essa fé. Tá? Essa fé precisa ser buscada, pessoal, porque a gente, querendo ou não, foi muito intoxicado. A gente realmente acredita que comer todo mundo é o natural. Não, porque o homem das cavernas, ele comia todo mundo. O homem das cavernas, há 10 bilhões de anos atrás, quando os dinossauros viviam na Terra, o homem andava pelado nas cavernas. Pessoal, isso tudo é suposição de uma mente infantilizada, de um povo ignorante, não é realidade. Isso tudo é o que te escraviza. Sabe por que o seu professor de escola ganha R$1.000, ganha R$100 por aula, ou até tem aqueles que ganham 10 mil? Esses são porque ensinam merda pra caralho. Esses são aqueles que eu diria são os cardeais, os que ganham melhor. Mas sabe por que seus professores ganham mal, vivem mal? Porque eles só falam merda. Eles só acreditam em merda. É só bosta. Eles abrem a boca para as crianças, só sai bosta. Infelizmente, né, tem gente que continua acreditando nessa merda. E eu falo isso falando de uma pessoa com qual eu tenho uma responsabilidade que foi dada por Deus. Mas que seja, eu estou aqui mediante a minha fé. No final, eu tenho que ter fé em Deus. Nada do que eu faço, nada do que eu estou fazendo, para quem me acompanha no Instagram, nada disso vai me salvar, pessoal. O que salva, pessoal, é a minha fé. Não é o Mário, pessoal. Se o Mário comete um vacilo mental, se o Mário deixa Satanás agir por um tempo, o Mário começa a destruir tudo que ele faz. O Mário começa a se ferrar também. Esse mundo, pessoal, orai e vigiai. Não tem super-herói. Eu sei que vocês querem se tornar super-herói, igual o Caveirinha, que posta foto dele. As pessoas, nossa, como você é foda, você é meu ídolo. São Caveirinha. Eu sei que vocês querem isso, só que isso, pessoal, isso é um... Como é que eu posso falar? Isso é uma armadilha. Porque aí o Caveirinha começa a achar que ele realmente é o que o povo burro fala pra ele, e aí ele começa só a fazer merda. E aí ele começa a falar que é preferido de Cristo, jogando tarô, ensinando sobre tarô ou satanismo judaico. Ou ouvindo Billie Eilish, se conectando nessa frequência, estando nessa ressonância. Na verdade, a ressonância dele é de pessoa perturbada, então é óbvio que eu sei que ele é perturbado. Porque ele se conecta com pessoas perturbadas. Está me entendendo? O público dele são pessoas perturbadas. Afinal, o Caveirinha, a profissão dele é lidar com gente que toma remédio para a cabeça. Isso é sabedoria que vem de Deus. Não é o Mário que estudou na escola. Deus mostrou para o Mário. Pessoas perturbadas, ele é o chefe da falange dessas pessoas. Ele é o líder
Aí volta para aquela live que eu fiz há pouco tempo atrás explicando a igreja. Aquela live que tem o fofinho da WhatsApp e o Papa na imagem. Pega a live que tá aí, do fofinho e do Papa católico. E assiste aquela live que vocês vão entender como funciona o negócio, cara. A base da matemática é essa. Eles dominam essas pessoas. Eles são os chefes dos perturbados. Mas são santos, são pessoas exímias para a igreja que mais derruba pessoas, que mais eleva demônios. A de Calcutá, vocês sabem a história, eu já falei, eu não deixei a live no ar porque eu não posso deixar esse conteúdo no ar no YouTube, eu não posso. Entendeu? Eu não posso. Quantos canais eu já perdi? Quantos vídeos eu já perdi? Quem me acompanha sabe. O que fica na internet? Só o que é lixo sobre mim. O que é lixo sobre mim fica. Só que eu aproveitei e falei coisas que as pessoas não percebem, mas a pessoa encontra, mesmo que seja codificado na merda. E também porque eu era completamente revoltado. Eu ainda vivo nesse mundo. E no passado, eu realmente, pessoal, eu falo, isso não é nenhum mistério para vocês. Eu era e eu sou completamente revoltado. E sabe por quê, pessoal? Porque eu não compreendi que eu não tenho que ser revoltado. Eu tenho que aceitar que as coisas são assim. Eu tô aqui não porque eu sou melhor que os outros, eu tô aqui porque eu mereço, porque Deus me colocou aqui. Deus me quis aqui. Deus quer que eu esteja aqui. Mesmo que eu viva com pessoas que vão no show da Cláudia Leite e cantam com a voz afeminada, a minha voz é fina. Mas desculpa, pessoal, eu não tenho nada de afeminado. Se você me conhecer pessoalmente, você vai ver. E eu não tenho o tamanho do anão do Embu. Então, assim, pessoal, eu não tenho que ser a pessoa que se revolta com isso. Eu não tenho que ser como o anão do Embu, que fica só falando merda na internet e distorcendo tudo para que as pessoas continuem seguindo ele, mesmo ele falando merda. Eu tenho que aceitar e trabalhar em cima desse lugar que eu tô. Eu tô nesse lugar de demônios, eu mereço estar nesse lugar de demônios. Deus me quer aqui, então eu preciso trabalhar para Deus nesse lugar de demônios, porque por algum motivo eu tô aqui. Eu posso não saber o motivo final, ou até saber. Eu posso não ter fé que realmente eu sou quem eu sou, porque eu ainda estou no pecado. Mas no final, a gente vai saber quem é quem, pessoal. No final, Deus vai separar o joio e o trigo. Se vocês me encontrarem junto com esses demônios, vocês podem rir da minha cara, não importa. Eu vou lá pro inferno junto com esses demônios e se for justo que eu viva no inferno junto com esses demônios, beleza. Só que a minha vida mostra que não é. Até porque Deus me permitiu que eu vivesse a vida que eu tô vivendo hoje. Mas para que você ande com sabedoria, porque Deus não quer que nenhum deles se perca. Deus, se eu for escolhido de Deus, Deus não quer que eu me perca. Então Deus ele sabe ele sabe o que eu posso e o que eu não posso. Eu que tenho que aprender. Deus sabe de tudo. Eu que tenho que aprender. Eu que tenho que me limpar dessa merda. Eu que tenho que começar a refletir, a desfragmentar o meu disco aqui, a começar a conversar, não com o Papa, não vou me confessar com o Papa, eu me confesso com Deus, e Deus mostra através dos eventos da minha própria vida, Deus me dá respostas através das coisas que acontecem na minha vida, e Deus fala com vocês através das coisas que acontecem na própria vida. Por quê? Porque nós estamos distantes. Mas mesmo a gente estando distantes, esse mundo é criação de Deus, então a gente nunca vai estar separado completamente. Só quando ele nos destruir. Porque Deus vai destruir as pessoas ruins. Deus ele já prometeu que vai jogar no fogo. Ah, Mário, você acredita que esse negócio de fogo? Ah, não, eu duvido. Vocês são eternos, vocês vão se tornar espíritos que vão ficar para sempre no mundo do Chico Xavier. Não sejam idiotas, pessoal. E não tem como vocês aceitarem uma doutrina que é meio certa. Deus, ele exige 10 da gente. Deus não exige 7. Deus é 10. Só
Moisés, eu acredito em Jesus também, mas dos judeus, no livro judaico, só Moisés pôde ver a face de Deus por pouquíssimo tempo, pôde ver Deus. Na verdade, Moisés viu uma pequena fração de Deus, porque senão ele morreria por causa dos pecados. Para a gente chegar a Deus, a gente tem que estar completamente limpo, pessoal. Mário, você está nesse estado? É óbvio que não, pessoal. Eu sou um maluco que falo com vocês. Comecei falando quando eu estava completamente sujo. Ou vocês acham que quando eu fui no Pânico eu estava completamente limpo? É óbvio que não. Eu me vestia daquela maneira porque era óbvio. Todo mundo sabe que eu gostava de seduzir. Eu estava na época que eu seduzia. E eu sabia que eu conseguia fazer coisas que ninguém fazia. E era por isso que eu quebrei. Na época, quando eu estava no mercado de sedução do Brasil, ninguém era melhor que eu. E hoje você vê os caras ensinando um monte de merda. Eu nunca quis ficar naquela merda. Eu passei por aquela merda porque, por mais incrível que seja, a maior parte das pessoas que eu vejo ouro são pessoas que seguiam aquela merda. Então, de alguma maneira, mesmo eu vivendo aquela merda, eu fui usado para falar com aquelas pessoas. E hoje, eu vejo que aquelas pessoas que estavam completamente na merda têm muito ouro. Já as pessoas que estão no mundo do empreendedorismo, do eu quero ser do coach, não tem muito ouro. Por quê? Porque é um pessoal que acredita e sonha pelo sistema. Que quer viver para agradar, para ser referência dos outros, para virar o coach, para virar o cara com 50 de braço, que é o grande campeão, e que grita, e que faz você se animar, e faz um showzinho por R$5.000, e depois você vai pra casa e volta pra sua energia normal e percebe que você não entendeu porra nenhuma e que sua vida não mudou nada. Que ele só te iludiu por um tempo, te colocou em outro estado, mas você não consegue manter aquele estado. Voltamos a falar sobre estado. Não é porque vocês pensam em mudar a vida de vocês que vocês vão mudar, se vocês continuam com o mesmo pecado, pessoal. Vocês não perceberam que o que vocês pensam e o que vocês fazem, perto do que eu faço, é ridículo? E eu olho para Jesus, eu olho para pessoas maiores que eu e vejo como eu sou ridículo também, cara. Não pessoas desse mundo, porque eu não tenho referências nesse mundo. A minha referência são as pessoas que eu estudo. E eu tô de prova, eu sou a pessoa que menos lê livros do mundo. Eu não sei nada sobre livros nenhum, não sei. Mas sobre Bíblia, sobre evangelho, sobre judaísmo, eu duvido que muito judeu, e eu fiz isso já provas. Lembra que eu gravei vídeos no Clube Hebraica que eu fui expulso? Perguntando para os judeus? Sendo que eles nem me consideram judeu? E eu fui expulso do Clube Hebraica, eu não posso chegar perto lá? Ou vocês se esqueceram daqueles vídeos que também caíram quando eu perguntei para os padres se eles sabiam os 10 mandamentos? Eu fui junto com o... Eu me lembro que foi o Otaku junto comigo, o Rafão. Eu gravei e o vídeo saiu do ar com os padres lá no centro de São Paulo. Fui perguntando para os padres. Vem cá, qual que é o segundo mandamento de Deus? Qual que é o primeiro mandamento de Deus? Eles não sabem. Eles não sabem o primeiro e segundo mandamento. Por que eles não sabem? Porque eles rezam para santos. Então é impossível eles saberem. E na verdade eles não sabem nenhum. Sabem? Eles dizem que o sábado é domingo. O último mandamento eles dividem por 2. São hipócritas, mentirosos. Eu, pessoal, posso ser ignorante. Mas eu não vou aceitar hipocrisia na minha vida se eu perceber que eu estou sendo hipócrita. Eu vou ficar angustiado, eu vou ficar triste, eu vou entrar no meu quarto, eu vou chorar, porque é difícil lidar com a própria hipocrisia. É difícil a gente olhar pro espelho e ver a merda que tá dentro da gente e a gente assumir que a gente precisa mudar, porque a gente tá acostumado com aquela semente. Já virou uma árvore gigantesca na nossa mente. É difícil, pessoal. Mas uma hora, se a gente realmente ama a Deus, se a gente realmente busca a Deus, a gente tem que olhar para aquela bosta daquela imagem e falar, caralho, que merda. Eu preciso mudar. E tem que ser rápido. Eu não aguento mais ser escravo desse pecado. Eu não aguento mais colher frutos dessa merda. Eu não quero mais comer merda. Jesus não falou? Reconhecei as árvores pelos seus frutos. Colhem-se porventura figos dos abrolhos ou uvas dos espinheiros?
pelos seus frutos vos reconhecerei. Aí vocês pensam que o fruto da pessoa é só a vida no Instagram. É o Exu Caveirinha falar de tudo que ele vive, só que você não sabe. Você não sabe se realmente ele vive aquilo que ele fala. Você não sabe realmente se ele tem paz. Porque com certeza não tem paz, porque só escuta música de perturbado, só lida com perturbado e fica o tempo todo maquinando como ganhar dinheiro de gente perturbada. Não sei se tem isso, né? Mas você não sabe nada. Você não sabe se ele toma um monte de remédio, se é Rivotril, não sabe se já não enfia um monte de recaptador. Né? Vocês sabem como é que funciona o recaptador? O recaptador de serotonina, o remédio psiquiátrico é o seguinte, pessoal. Imagina que você tinha que produzir 100 maçãs por dia na sua cabeça, sendo que a maçã é o neurotransmissor. Só que você vive na merda, sua vida, você é um depressivo, infeliz, e você produz 20. Tudo que você produz, o seu corpo naturalmente destrói, porque você tem que produzir todo dia, coisa nova. A vida é movimento, pessoal, nada está parado. Então, todo dia você tem que produzir serotonina, dopamina, nos níveis que são saudáveis. Só que você não produz, então você usa um negócio que impede seu corpo de destruir. Então, se você produz 100 e destrói 100, porque no dia seguinte você produz 100, quem produz 20 não destrói os 20. Aí acumula os 20 de ontem com os 20 de hoje. Aí fica 40. Só que é falso, é uma coisa velha. Seu corpo não foi usado para coisa velha, igual um alimento. Você vai comer uma comida velha? Você vai alterar a bioquímica do seu corpo para não ser deprimido? Não, você tem que lidar com o seu pecado, você tem que lidar com o seu problema, você tem que lidar com a sua vida, cara. Ah, mas se você não der um remédio desse, a pessoa vai se suicidar. A pessoa já tá morta, cara. Adianta estagnar, perder mais tempo para que a pessoa continue tomando essas merdas? A pessoa precisa de auxílio real, auxílio espiritual. Não saber as cartas do tarô. Ou ficar ouvindo um monte de groselha para mudar o estado de espírito dela por um momento, mas ela não consegue manter. Eu consigo manter o meu estado de espírito atual. Mas é pouco ainda, eu quero mais. Eu sei que o Espírito Santo de Deus é mais do que isso que eu tô. Eu sei que o Espírito Santo de Deus é mais poderoso. Jesus deu provas, Jesus fazia milagres. Eu não faço milagre. Que milagre o Mário já fez? Nenhum. O Mário é santo? Não. O Mário tá com o Espírito Santo? Não. Ah, mas a Igreja Católica diz que a Madre Teresa, ela tinha o Espírito Santo, ela é uma santa. Ela fazia milagres como Jesus fez. Qual milagre ela fez? O que o doutor Nasser falou, foi ela que fez ou foi Deus que fez? Não viaja, pessoal. Não sejam imbecis. Vocês podem mais. A vida de vocês pode ser muito melhor. E vocês podem parar de ficar pagando pelo mesmo erro que o mundo paga. Basta que você pare de acreditar na mesma coisa que o mundo e comece a estudar sobre o que Jesus ensinou, sobre o que Paulo ensinou, sobre o que os apóstolos ensinaram por influência do Espírito Santo. Moisés teve influência do Espírito Santo. É claro que Moisés errou. Está escrito que Moisés errou. Está escrito que Moisés não tinha tanta fé assim, mesmo assim ele foi escolhido para libertar aquele povo judeu, porque aquele povo lá era pior que isso. E mesmo assim Deus tirou eles da escravidão do Egito. E a escravidão vinha do pecado. E Deus ensinou para aquele povo que não era pecado. E mesmo assim adiantou? Os judeus até hoje riem, os judeus não entendem. Eles vivem como pagãos. Você pega um judeu hoje, normal, um judeu moderno, e um espírita, você não vê diferença na crença, é a mesma merda. O ortodoxo, verdadeiro judeu, tá errado porque não crê em Jesus, não acredita no Messias. Beleza. Só que o verdadeiro ortodoxo judeu tem raiva do judeu moderno, porque o judeu moderno não é judeu. Ele diz que é judeu porque é descendente de Abraão. Nem sabe se realmente é. Jesus falou que entre os judeus haviam aqueles que eram filhos
filhos do demônio mesmo, sinagoga de Satanás. Aí eu te digo, quem me garante que esses judeus não têm mãe que foram estupradas? Nem sangue de Moisés eles têm. Às vezes eles têm sangue de Magog. Eu mesmo tenho sangue de todo canto. Jesus, pessoal, não julgou as pessoas pelo sangue. Jesus não julgou as pessoas por ser gentil ou não. Jesus ensinou que o Espírito Santo é o que vale, não a carne. Só que os judeus são tão orgulhosos da sua carne. Oh, eu tenho o sangue de Moisés, eu tenho o sangue de Abraão, tenho o sangue de Davi. Eles confiam tanto que isso é o que faz eles diferentes, que eles estão cavando a própria cova para o inferno. Deus vai destruir. Assim como eu, se eu tiver uma plantação e eu tiver 30% da plantação frutos ótimos, maravilhosos, muito bom fruto, e eu tiver um monte de merda do lado, eu vou pegar o fruto e vou queimar a merda. E se eu sou dono da roça, se eu sou Deus, eu posso criar mais. Eu sou Deus, eu posso plantar mais. A gente não sabe os mistérios do mundo. Se o mundo é eterno, se a vida é eterna para os escolhidos, quem sabe o que está nos aguardando? Quem sabe o que é a vida com o eterno? Quem sabe o que Deus vai dar de trabalho ou vai dar de função para a gente? Eu entendi. O meu cachorro, a tal Maria, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, Doberman, pastor belga, Malinois, né, que ele chama, ou até o outro lá, o Border Collie. Se você não der uma função pro cachorro, ele se deprime, ele fica gordo, ele fica doente, ele começa a morrer. Nós também somos feitos para ter função. Não há nada de ruim em trabalhar. Ruim é trabalhar para um monte de demônio. Ruim é trabalhar para Satanás. Vocês não percebem isso? Eu descobri isso porque eu não gostava de trabalhar, eu não entendia. Eu achava que eu não gostava de trabalhar. Eu não gosto de trabalhar para Satanás, mas trabalhar para Deus é do caralho. É muito bom. E eu ainda não sou perfeito, eu não sou santo. Eu não estou aqui curando vocês, eu não estou falando para vocês, ó, você está curado. Porque é possível. Só que precisa ter o Espírito Santo, e isso é Deus vai dar para a pessoa que não tem pecado. Para a pessoa que, não digo que não tem pecado, mas para a pessoa que conseguiu limpar a sua roupa no sangue de Jesus. No final dos tempos está escrito, pessoal, eu acredito no Apocalipse, o Apocalipse eu estou vivendo um experimento do Apocalipse, eu estou vendo pessoas sendo obrigadas a se picar para comer. Então, pessoal, o Apocalipse é real. O estado, o mundo que a gente vive hoje, ele não é o que verdadeiramente Deus fez, não vai permanecer, esse mundo vai acabar, esse mundo vai mudar. Esse mundo vai mudar por quê? E eu vou explicar só para terminar a live. Pessoal, o globalismo é você ensinar para o mundo inteiro a mesma coisa. Quando o mundo inteiro pensar a mesma coisa, acreditar na mesma merda, o mundo hipoteticamente se torna a mesma merda. Ele se torna, o sonho. E isso precisa acontecer para o mundo aceitar um líder. Só que esse líder no mundo do pecado, esse líder no mundo que rejeita o Messias, esse líder no mundo é um ladrão. Ele está roubando o mundo que Deus criou para o Messias. Ele está roubando através da mentira, através da manipulação. Ele está roubando. Esse mundo, pessoal, vai acabar. Esse mundo vai ser destruído. E você vai ser destruído junto com esse mundo se você viver o que esse mundo acredita. Você vai ser destruído junto com esse mundo se você imitar os outros. Você vai ser destruído junto com os seus pais se você acreditar na mesma merda que seus pais. Você vai ser destruído se você não aprender a viver com fé, a você simplesmente confiar em Deus e buscar Deus e vivenciar Deus. Mesmo que comece por um pouquinho. Jesus deu o exemplo da semente de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando é plantada, dá uma árvore gigantesca. Esse mundo, pessoal, não tem sucesso. Esquece o glamour de ser reconhecido, o glamour de palmas. Esquece. Você vai falar a verdade e vai ser odiado. Você vai falar a verdade e as pessoas não vão entender você, vão achar você louco. Aquele que quiser ser sábio, se torne louco para o mundo. O mundo não vai compreender o verdadeiro sábio. Porque a sabedoria está muito distante desse mundo.
Vocês precisam se tornar loucos para esse mundo. O mundo precisa parar de compreender você. Então, pessoal, eu recomendo que vocês parem de estudar um monte de merda, parem de desejar um monte de merda e comecem com o primeiro passo. O primeiro passo é entender, buscar o Evangelho de Jesus Cristo, pessoal. Então, vocês podem pegar aí o Evangelho de Jesus Cristo. Eu peguei a melhor tradução que eu tenho para mim. Tem erro de português, eu já achei alguns erros que eu não arrumei ainda, mas eu também esqueci onde está. Se você ler, me fale onde está o erro no Instagram, que eu atualizo depois o erro, tá? Tem erro de escrita, eu cometi, desculpa, eu não sou santo. Santo é Cristo. O resto, pessoal, desculpa, é balela. E você vai continuar sendo um escravo, vai continuar acreditando nesse mundo que vai ser destruído e vai morrer junto com esse mundo se continuar seguindo esse pessoal aí. Beleza, pessoal? Eu vou encerrar a live, eu acho que eu tenho muito mais coisa para falar, mas eu não tenho tempo mais, eu acho que já tá bom. Valeu? Hoje é isso. Obrigado, pessoal. Desculpa por tudo. Se vocês acreditam no mundo, continuem acreditando, nem me assistam, porque eu sou uma maldição. A verdade vai ser sempre uma maldição para os ruins. E a partir do momento que você sabe, você vai ser cobrado. Muito pior. Valeu, pessoal.